Olá pessoal, eu sou Marcelo Alvarenga. Eu sou o William e estamos aqui para gravar o primeiro episódio do podcast Histórias que Conectam. Sejam bem-vindos. E não podia ser diferente, nesse episódio que é o primeiro, nós convidamos então uma pessoa muito especial, uma pessoa importante tanto para o sistema de saúde brasileiro, como também importante numa conexão pessoal com a gente, né? Importante para a nossa história profissional e também para a história da Conecta Exp. E hoje então, a gente tem aqui o privilégio de contar com a presença do Dr. Paulo Chapchap. Paulo, obrigado pela tua presença, obrigado por você ter aceitado esse convite. É uma honra te receber aqui hoje nesse bate-papo e é uma honra ter você como fazendo parte do primeiro episódio do Histórias que Conectam. Eu que preciso agradecer vocês dois pelo convite, pelo privilégio de estar aqui com vocês, de conviver com vocês há tanto tempo, construindo uma história de carreira de nós três. Eu posso dizer que a gente se conectou há algum tempo e continuamos conectados durante todo esse tempo. É isso. Muito bom. Então, assim, eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho com as pessoas que estão assistindo a gente, um pouco da sua trajetória profissional, né? Para quem não te conhece ainda, ou para quem já te conhece e quer saber um pouco de detalhes, né? Porque também é o objetivo aqui do nosso podcast. Conta para as pessoas que estão assistindo a gente um pouco sobre você, sua trajetória profissional. E depois a gente vai falar da parte pessoal. Muitas das minhas coisas, da minha trajetória profissional, elas não foram programadas. Não é que eu fiz um plano de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, aonde eu quero estar depois desse tempo. Eu fui vivendo. Eu fui vivendo de uma forma bastante intensa cada momento da minha vida profissional e as escolhas apareceram na minha frente. E nessas encruzilhadas, que eu digo, que sempre aparecem na nossa frente, eu fui procurando tomar a decisão que mais apelava aos meus sentimentos, né? Que eu achava que eu ia ter mais relevância e que, portanto, eu ia ficar mais entusiasmado no desenvolvimento daquelas atividades. Começou muito antes de eu ser médico. Eu acho que, embora eu tivesse um perfil cuidador, me interessar pelas outras pessoas, ser o primeiro a tentar ajudar, que são características fundamentais, né? Se interessar pelas pessoas, de quem quer cuidar das pessoas, eu ia fazer engenharia. Era o default, vamos dizer assim, da nossa família. E mais do que engenharia no Mackenzie. Quer dizer, tinha toda uma história dos meus tios e mesmo do meu pai, relacionados à Universidade Mackenzie e particularmente à engenharia. Nós éramos 4 irmãos, os 4 decidiram fazer engenharia, eu sou o número 2 dos 4. Para você ter uma ideia de como essa conexão com o Mackenzie era forte, meu irmão mais velho, que era um brilhante estudante, escolheu nem fazer vestibular para a Politécnica. Ele só fez o vestibular para o Mackenzie, entrou e estava satisfeito. E eu vinha na esteira dele, né, programado para fazer engenharia, fazendo cursinho de engenharia, né, que te prepara especificamente para o vestibular de engenharia, quando eu comecei a ter uma insegurança em relação à minha performance no vestibular. Eu tinha uma atuação muito boa no cursinho, tirava primeiro lugar nos simulados, e criou-se uma expectativa do cursinho de usar a minha imagem depois do vestibular, tendo uma boa colocação, para divulgar o curso universitário, que era onde eu estava. Eu tinha 17 anos, achava que a pressão era muito grande, não estava lidando bem com aquela pressão, então tive uma insegurança mesmo em relação à minha performance e falei, não, eu preciso encontrar uma saída para essa tensão toda, eu vou fazer vestibular para medicina, onde não se espera que eu tenha uma performance tão boa, porque tinha aula de biologia, nada disso. E aí pedi para o Digênio me dar uma bolsa para assistir algumas aulas durante a tarde no curso objetivo, fui falar com ele mesmo, ele abriu essa possibilidade, e aí eu fiz o vestibular do Mackenzie, que era tranquilo de entrar, e na hora da USP eu fiz vestibular para medicina. Aí eu entrei. Aí eu tive uma dúvida grande de onde eu ia, porque eu não tinha realmente pensado em fazer medicina antes, só que você não podia trancar a matrícula na medicina, na USP, particularmente, e todo mundo me dizia, você vai perder uma vaga na medicina da USP? Então, eu falei, tá bom, então eu começo por medicina. E aí foi a primeira grande crise que eu tive de identidade, porque eu não me via como médico, eu não tinha essa experiência. O caminho natural era para a engenharia, né, com quem eu convivia, como eu convivia.
E aí foi a minha primeira fase de fazer análise para aprofundamento de consciência, Você não tinha de me alimentado isso entender dentro de melhor. você, né? Não, É. foi meio de sopetão. Foi meio por acaso. Mas depois, e tive esse problema durante os primeiros anos não clínicos, né, de não ter certeza do que eu estava fazendo, mas depois que começa a atividade clínica, aí eu fui. E eu gostava muito de crianças, mas eu também queria fazer cirurgia. Então eu fiz opção por cirurgia pediátrica e fui rapidamente contratado pela disciplina de cirurgia pediátrica da USP. Fiz 2 anos de residência de cirurgia geral, 3 de cirurgia pediátrica, no terceiro eu já fui contratado. E aí eu lidava com um ambulatório de crianças com atresia de vias biliares, que é uma doença congênita que leva à falência hepática e que precisa fazer transplante na grande maioria dos casos. E a gente não tinha transplante de fígado em criança no Brasil, nem tinha transplante de fígado. E aí as crianças saíam, algumas com liminar para fazer fora do Brasil, mas era a minoria. Aí eu achei que eu tinha que aprender a fazer isso, e depois 2 anos nos Estados Unidos, a montagem dos diferentes programas dos quais eu participei, primeiro do Instituto da Criança da USP, com toda uma equipe, né? Não é sozinho, depois o do Einstein, a gente fez transplantes de adultos no Einstein, foi o primeiro hospital fora da USP a fazer transplante de fígado no Brasil, e depois o do AC Camargo, do Sírio, e assim foi. Uau, Legal. que história, hein? Muito legal. E para além da medicina, como foi a tua trajetória profissional? Também foi um pouco por acaso, porque para você montar programas que não existem, multidisciplinares e multiprofissionais, que é um programa de transplante de fígado, você precisa fazer alguma atividade, mesmo que informal, de gestão. Né? Uhum. Preparar a infraestrutura, preparar as pessoas, juntar os times, fazer gestão das interações, os protocolos, os materiais, tudo isso. E a gente montou os programas, era o Eduardo Caroni e eu, naquela época, né? E que era meu amigo de infância, então também Uau. tem história afetiva envolvida em legal. tudo que a gente faz. A gente se conhecia desde os 10 anos, fomos para Pittsburgh praticamente juntos, convivemos lá durante o nosso estágio de aprendizado e Que tal. legal. Caroni teve uma morte precoce, morreu com 52 anos, num infarto. Não foi fulminante, porque ele estava, para vocês entenderem como a medicina tem essas particularidades da disponibilidade do acesso, né? Ele viveu a vida toda em São Paulo, a 15 minutos de qualquer hospital. Bom, e ele estava numa fazenda no Pantanal. Então ele teve dor precordial, tentou voltar, não conseguiu imediatamente. 12 horas depois do início da dor, ainda esperando o avião para voltar, ele Poxa vida. morreu. Bom, mas aí, então eu tinha essa atividade. Aí, me envolvendo no Sírio em atividades de montagem de grupo de alta performance, gestão de grupo de alta performance, avaliação de indicadores de resultado, todas aquelas coisas que vocês já sabem que é da gestão, eu fui cuidar do Instituto de Ensino e Pesquisa, que era um cargo eletivo no Sírio. E a gente desenvolveu durante 3 gestões, né, uma como diretor científico, 2 como diretor-presidente, aquela estrutura que depois se profissionalizou. A minha foi a última gestão voluntária, vamos dizer assim. A gente profissionalizou com toda aquela infraestrutura. E aí o Dr. Dário me convidou para ser da comissão médica, que era uma comissão de apoio, alguns médicos e tal, para acompanhar. Depois isso se transformou num conselho de administração, quando o Dr. Dário não estava mais. E aí eu fui do conselho de administração, que era muito particular, porque se reunia toda semana, durante 3 a 4 horas, todas as quintas-feiras de manhã. Aí você vai aprendendo. A gente selecionou o CEO, que era o Maurício Sesquim. Fizemos isso durante 3 anos. Aí ele me indicou para a sucessão. Aí eu não estava pronto, nem o conselho estava pronto para mim. Aí a gente convidou o Gonzalo e eu fui co-CEO com o Gonzalo durante 8 anos. Ele cuidava de operações e eu cuidava de estratégia, ensino, pesquisa e a parte médica, parte clínica assistencial, né, que é onde eu tinha a maior imersão. Depois ele sai, eu trago o Torelli como diretor executivo, viro CEO, mais alguns anos, foi isso. Muito bom. Muito legal. Eu tinha, sabe, Paulo, que eu tinha uma pergunta para te fazer e que era uma curiosidade minha, né? Por que você tinha escolhido a área da saúde? Mas eu já entendi que você não escolheu, que você seguiu sua intuição e que pela sua trajetória que você está me contando, você sempre foi essa pessoa de seguir sua intuição e ir para o caminho que a vida quer te levar. É isso. Né? É isso. Então isso é muito legal. Eu vou aproveitar também aqui e eu quero falar uma coisa que para mim foi muito importante, muito impactante quando eu fui trabalhar com você lá no Sírio, né? E que
naquela ocasião, eu não era gestor, eu não era, né? E você era o CEO lá do Ciro. E você sempre teve muita disponibilidade, sempre de porta aberta para qualquer um que fosse lá falar com você. Então isso me impactou muito, porque esse não era o habitual que a gente via, que eu via, né? Ou que eu tinha na minha imaginação, de que o presidente estava disponível e acessível. Eu acho que essa é a palavra que melhor definia, que definiu você para mim ali. Você era muito acessível pra gente. Você conversava de igual para todo mundo. Então, quero também te dizer que isso foi muito importante e isso me marcou de uma forma profissional e pessoal importante também, viu? Obrigado pelo reconhecimento. Mas muitos dos problemas que a gente diz agora que os líderes estão tendo, classicamente ficam isolados, ficam num espaço de solidão e de um estresse que eles não conseguem compartilhar, é por causa da indisponibilidade. Quer dizer, eles provocam esse distanciamento e acabam provocando uma indisponibilidade e acabam perdendo a oportunidade de criar um time colaborativo, com segurança psicológica, com abertura para as pessoas se exporem, para ele expor as suas fragilidades, porque é óbvio perfeito. que elas existem, todo mundo sabe que existe, né? E não tem nenhum problema você mostrar aonde você tem as fragilidades e complementar o teu rol de competências e habilidades com as do teu time, né? Sim. E isso a gente tem que fazer continuamente. Então, era um pouco fruto do meu interesse pessoal estar disponível, pelo aprendizado e pelo apoio que eu conseguia se eu estivesse mais disponível, mais presente Muito bom. nas situações, entendeu? Muito bom. Realmente convivendo É em isso alto aí. nível com as pessoas. É isso. Ô, Paulo, e talvez assim, né? Eu vou te trazer um outro lado dessa história, agora um pouquinho da minha conexão com você. Você não sabe como foi importante para mim, um dia na minha casa, receber uma ligação sua à noite. E eu sabia que você estava no hospital, porque você era essa pessoa, né, que se dedicava muito, fazia muita coisa ali pela instituição. E um dia você me ligou, e eu não sei se você se lembra do que você me disse, mas para mim foi marcante. Eu tinha acabado de sair do Einstein, estava meio assim ainda perdido, no sentido de, poxa, né, tenho aqui um aprendizado sobre esse assunto chamado experiência do paciente, cuidado centrado na pessoa, o que eu vou fazer, como é que vai ser a próxima etapa dessa jornada, dessa caminhada, e eu recebi a tua ligação. E a ligação, você me falou assim, Marcelo, eu ouvi algumas boas indicações sobre você. E eu sei que você tem trabalhado e tem estudado com esse assunto de experiência do paciente. Você topa vir aqui conversar comigo e com o Torelli? Porque nós estamos precisando de pessoas, de craques para jogar num time que a gente está estruturando. E aquilo me trouxe um sentimento de otimismo e um sentimento de paz. Eu estava conversando com algumas outras instituições e eu tinha certeza que eu precisava ir lá conversar com você. E quando eu entrei na sala e vi você e o Torelli, e assim, eu tinha certeza que era ali que eu tinha que estar e aquilo desenharia na minha trajetória pessoal, familiar e também profissional uma outra etapa. Então eu tenho também uma admiração e uma gratidão por você enorme e quero te dizer que nesses anos que a gente trabalhou juntos ali no Círio, eu me conectei muito e aprendi muito com você. Então queria também trazer esse momento aqui em tempo real, né? Sobre essa conexão que a gente teve. Eu acho que foi imediata, né, Marcelo? Quer dizer, Sim. pelo menos as recomendações eram muito sólidas, né, em relação ao trabalho que você vinha fazendo, o reconhecimento que você já tinha alcançado, e era nítido que você precisava mais campo para fazer o desenvolvimento de uma coisa que ia beneficiar não só a instituição onde você estivesse, mas o sistema de saúde do Brasil como um todo. A gente tinha uma grande preocupação de agir nas fronteiras para ampliar o acolhimento do paciente. Então, Sim. do mesmo jeito que a gente montou com o Daniel Forte, o grupo de cuidados paliativos, com o Plínio, cuidados integrativos, com você, experiência do paciente, a gente estava alargando a nossa visão das pessoas, pacientes e as pessoas que trabalhavam conosco, né, para criar uma cultura colaborativa, com segurança psicológica, que as pessoas pudessem exercer com entusiasmo as atividades que elas se propuseram a exercer, né? Honrando o propósito de uma instituição de saúde. É isso. Então, não é você que tem que me agradecer, não. E o William, eu tenho que agradecer vocês me ensinaram muitíssimo. Muito do que eu sou hoje é fruto da sensibilidade de vocês e do espírito que vocês tinham de aprender junto, né? Acho que isso é super importante. Então, às vezes as pessoas dizem que eu estou muito disponível para fazer mentoria, né? E me reconhecem isso. E eu faço, obviamente, sem nenhum interesse profissional específico.
mas na verdade eu estou aprendendo. É no contato com as pessoas, com as artes, com a literatura, que você aprende, né? Com a convivência com as pessoas. E, É sempre uma troca, obrigado. Eu tenho que agradecer a vocês. Obrigado, Paulo. A gente vai, daqui a pouquinho, falar um pouquinho mais sobre esse tema centralidade em pessoas, que eu aprendi muito com você, né? E a gente tem uma história aí de construção também conjunta, como você falou. Mas a gente agora queria levar essa conversa para uma outra direção aqui, né? Uma outra vertente. Então eu queria te perguntar assim, se você pudesse contar pra gente, poucas pessoas assim te conhecem de verdade na sua intimidade, na sua história de vida, quem você é, para além do Dr. Paulo Chap, né? Então se você pudesse contar para as pessoas que estão assistindo aqui a gente, né? Para que elas possam se conectar com você também, como pessoa, o que você falaria para as pessoas? Quem é você quando você não está trabalhando ou estudando? Eu acho que eu sou uma pessoa só. Quem vocês viram trabalhando, quem vocês estão vendo aqui, é a mesma pessoa. Essa coisa de que você assume personas diferentes, eu acho que não existe. Essa separação, no tempo sim, você tem o tempo do trabalho, o tempo da família, mas você continua sendo o mesmo nesses dois cenários, vamos dizer assim, nesses dois ambientes. E eu acho que a essência do que eu faço, para eu me entusiasmar, eu preciso ter um forte sentimento afetivo em relação àquilo. Eu preciso fazer apaixonadamente. Né? E eu faço assim, eu procuro isso. Nas minhas decisões, eu procuro aquela coisa que vai me entusiasmar, que vai mexer comigo, que vai me abalar. E, obviamente, pensando no benefício das outras pessoas, porque a gente está numa área em que você tem que viver em função das necessidades das outras pessoas. A gente se propôs a isso. A gente se deu ao cuidado, né? O autocuidado e o cuidado com as outras pessoas. Então, os dois elementos que eu tomo para uma decisão no que eu vou fazer é se aquilo me entusiasma, para eu ter energia para fazer um alto nível, né? E se aquilo é uma necessidade das pessoas. Eu costumo dizer das pessoas de cada um, eu tenho aquela frase, né, de cada um, da sociedade como um todo e do planeta para as futuras gerações. Então isso me norteia muito. Qual é a necessidade de cada um e naquele momento está muito presente para aquela pessoa. Perfeito. Qual é a necessidade da sociedade como um todo? Nós somos muito privilegiados, a gente está numa posição da sociedade que a gente tem que dar muito mais do que receber. Porque a gente tem uma situação de conforto, de segurança, né? Patrimonial, habitacional, afetiva, emocional, por ter família, físico, né? Então, a gente pode se dar mais, a gente tem esse privilégio de poder se dar mais. Então, na sociedade. E a gente não pode esquecer do planeta. As coisas que estão acontecendo com o planeta atualmente são terríveis. E eu ainda vejo em alguns grupos de médicos dos quais eu participo, não, essas mudanças climáticas não foram provocadas pelo homem. Para mim é absolutamente irrelevante. Eu sei que foram, mas para mim é absolutamente irrelevante, porque qual é o nosso papel diante disso? Vamos construir a Arca de Noé? Vai, não dá. Então vamos construir a Arca de Noé. Entendeu? É o jeito, não tem jeito. O que eu faço com aquilo, né? O fato é que vai, não dá. Tem que construir a Arca de Noé e a gente tem que começar a se comportar de uma forma mais responsável. Isso tem implicações corporativas enormes, que a gente não pode minimizar, né? Nós temos um vício no sistema capitalista, que é no que a gente está inserido, de crescimento e margem, crescimento e margem, crescimento e margem. Isso pode ser muito destrutivo para o planeta. No curto prazo ainda dá para fazer, mas para o planeta isso pode ser muito destrutivo. Então, vamos tentar mudar um pouco os parâmetros, não ser tão viciados nas mesmas coisas. Vamos tentar dar um exemplo disso nas nossas corporações, e aí e essas coisas nos movem. Ô Paulo, sabe o que é interessante, assim, né? Quem te conhece mais perto, assim, e convive com você, ou já trabalhou com você, sabe que você é essa pessoa, assim, você é incansável, né? Você questiona, você é provocativo, você é reflexivo, o tempo inteiro você tá, assim, querendo mudar e transformar o mundo, é isso. E aí, ao mesmo tempo, assim, eu queria te provocar, assim, pra gente um nível além disso, que é o seguinte: você descansa, você consegue relaxar de todos esses pensamentos? Você gosta, assim, de, sei lá, ver um filme, de fazer nada, de cozinhar,
de fazer esporte. Conta, assim, o Paulo pessoa agora, assim, não a parte intelectual, Até filosófica. porque quem tá assistindo, com certeza, acha que o Paulo só trabalha o tempo inteiro. O que você faz à noite, no final de semana? Não, Conta eu isso leio também. muito, eu gosto de ler. Eu tenho que me policiar para não ler só coisas para aprender com um Sim. objetivo, né? Mas eu leio filosofia do direito, eu leio filosofia política, eu leio biografia, eu leio romance, eu assisto série, eu gosto da natureza. Que série que você tá assistindo agora? Shogun agora. Show. Aí ontem eu estava esgotado. Ontem? Ou anteontem? Não, ontem não, foi anteontem. Bom, sei lá. Eu tinha feito transplante, eu estava bem cansado. Particularmente, eu estou cansando mais de entrar em cirurgia muito longa, muito tensa. Faz parte, acho que é da idade, a gente tem que se reconhecer também, né? E o fim de tarde, eu tinha umas coisas para ler, porque ia ter um evento do Instituto de Estudos de Políticas de Saúde no dia seguinte, na quinta. Ontem, o dia inteiro, a gente ia lançar um trabalho muito profundo que a gente fez, que eu até aconselho, já está no site, uma avaliação de saúde privada e parcerias público-privadas, um trabalho de mais de 500 páginas, mas tem resumo, tem sumário executivo, não precisem se assustar. E a gente ia lançar isso ontem, num evento grande, convidou muita gente, do Ministério, de Secretaria, várias organizações não governamentais e tal. Legal. E eu, teoricamente, para eu estar melhor preparado, eu tinha que dar uma relida no sumário executivo e tal. Eu falei, não, eu vou me dar esse tempo. E eu tinha assistido um episódio do Shogun. Tinha falado, a cultura japonesa é muito sólida, de muito tempo atrás, de séculos, explica algumas coisas. Tá bom, vou assistir. Aí eu peguei, assisti 3. Isso é absolutamente errado, né? Na minha vida. Mas que eu chamo de atividade contemplativa. Então, às vezes eu falo, eu vou ter atividade contemplativa. Pronto. É isso aí. E É pronto. Legal. E outra coisa que eu faço, já que você quer as Eu particularidades. quero. Antes E as eu pessoas que corria- estão escutando também. Elas gostam desses detalhes. Eu não compito correndo. Mesmo quando eu corria, eu não competia, porque eu sei que eu sou muito competitivo, assim, comigo mesmo, né? De querer melhorar a performance, melhor performance. Então eu falava, não, vou me matar se eu entrar nessa, né? E aí, mas eu corria, isso é uma coisa que o Giovanni Thierry me ensinou. A gente, às vezes, corria junto na praia, e depois que a gente terminava, ele falava assim, pronto, missão cumprida, vamos aos vinhos e aos queijos, né? Então, ele corria pensando nos vinhos e nos queijos e continuava mantendo a forma, né? Que eu acho que é super nisso. Sim. Mas eu comecei a perceber com a idade que quando eu corria com outro objetivo que não fosse o da própria corrida, era um sacrifício muito grande para mim, né? Porque eu ficava vislumbrando depois. E aí, com a tal da história do presenteísmo, como é importante o presenteísmo, usufruir cada momento, não ficar pensando no depois, não sei o que, eu falei, cara, eu vou começar a aproveitar a corrida. Então eu vou correr ou na água, que eu gosto, ou no lugar de natureza, vou sentir mais o vento, vou sentir mais... Aproveitar aquele momento. É isso. Então agora eu corro ou ando, aproveitando a corrida e o andar. E mudou completamente a minha relação com o exercício, porque o exercício não é para o depois, claro que ele serve para o depois, mas ele é para o momento, entendeu? Legal. Então Você tem um tá prazer muito ali mais durante, agradável. né? Exatamente. Que legal. Muito bom. Legal. Eu vou fazer uma pergunta, Paulo, que acho que eu fiquei curioso e eu acho que é interessante para a gente explorar isso, que, assim, quem que era o Paulo na infância? Eu quero que você se transporte para aquele momento agora. Antes de você pensar em engenharia, medicina, quem que era o Paulo Chap lá atrás? Era um menino sapeca, né? Como que você era sonhador, né? Você sempre teve essa coisa de cuidar das pessoas como você tem. Isso já vem da infância. Como que era? Quem que era o Paulo da infância? Assim? Então, é uma família, né, de 4 homens, 4 filhos homens, né? Meus avós eu conheci meus avós, eu tive o privilégio de conviver com os meus 4 avós, né? Eles moravam na Alameda Rio Claro, na frente do Hospital Matarazzo. Eram 2 casas. Meu pai e minha mãe se conheceram crianças. Meu pai tinha 13 anos, minha mãe tinha 10 anos. E as famílias eram vizinhas de muro e se tornaram muito amigas a ponto, e essas casas, eu convivi nessas casas na infância, por isso que eu estou contando essa história. Que legal. Eles abriram um muro, um portão no muro. Abriram o muro entre as 2 casas para ficar uma passagem livre. E é notável, porque a minha mãe diz que o único namorado que ela teve, tudo foi meu pai. Dizia, minha mãe faleceu esse ano.
E no diário dela, para comprovar, ela mostrava o diário dela da infância. E ela só falava do meu pai. Entendeu? Ela falava, o Anis isso, o Anis aquilo, ele nem olhou para mim, e não sei o quê, da infância e da adolescência. Então ela realmente focada nele. Então tem uma história de compromisso muito forte aí, de lealdade, compromisso e tal. Eles ficaram juntos, né, até meu pai morrer. Então, dos 13 do meu pai até os 95. Nossa. Esse era o período, né? Depois casaram, tiveram os 4 filhos. Minha mãe criou os 4 filhos e 2 dos meus primos, filhos da irmã dela, que era um pouco mais interessada nela do que nos filhos, e minha mãe... Então, quem fazia de levar no futebol, ver corrida em Interlagos e tal, era minha mãe. Punha os 6 num carro e levava. Levava pra praia e tal, minha mãe punha todo mundo no carro e levava. E meu pai trabalhando. Então tinha essa divisão, assim, que existia. Né? Então foi uma infância muito rica na casa dos meus avós. Eu tive a felicidade de ter essa tranquilidade, de ter esse conforto. Na casa do meu avô, pai da minha mãe, tinha galinheiro, tinha que legal. Um pequeno pomar e tal, lá perto da Avenida Paulista. Né? Então, era um negócio significativo. Aos 10 anos de idade, eu tive o primeiro contato com a medicina. Foi no dia 23 de março de 1965. Você vai perguntar, Paulo, como você sabe? Era o dia do meu aniversário. Tá. Eu fazia 10 anos. E a gente estava reunindo o pessoal para ir na festa de aniversário que ia ser num boliche. Naquela época, a gente estava começando a jogar boliche. E tinha uma edícula no fundo da casa da minha avó, que era a casa dos empregados, que tinha 2 andares, e era uma casa mesmo, tinha tudo, né, todas as coisas. E dava para o telhado, e a bola caiu no telhado. A gente estava jogando bola, até esperar meu pai chegar, a bola caiu no telhado. Tinha que entrar, subir, passar do terraço dessa casa para o telhado para pegar a bola. Só que a gente incomodava eles muito, então eles trancavam a casa. Mas tinha uma das janelas, que era uma janela de 3 vidros, separado por ripa de madeira, e o do meio estava sem o vidro. Eles iam substituir. Aí meus irmãos me pegaram para me passar pelo vidro, para eu subir, pegar a bola, voltar e a gente continuar jogando bola. Só que a ripa quebrou e o vidro entrou na minha barriga. E eu tive que fazer uma laparotomia exploradora. Eu sei depois que isso era uma laparotomia exploradora. Aos 10 anos eu não sabia. Eu sabia que eu não senti nada, mas sangrava muito. Eu fui para a pessoa que trabalhava com a gente na cozinha e falei assim, faz um curativo aí, porque senão não vão me deixar jogar boliche. E aquilo espirrava, eu lembro, porque deve ter pegado alguma arterinha da musculatura. Então eu lembro dessas imagens. Ela pegou um pano de prata, pôs aqui e falou, já para o hospital. Já para o hospital, era no Matarazzo, que era na frente. Ela me levando e minha mãe chorando atrás. E eu lembro, Marcelo, isso o William não sabe, porque não é médico, mas eu lembro que aí me deitaram numa maca e o médico falou, a gente vai precisar ver se tem que operar. O que ele fez? Pôs uma luva e tocou para ver se o ferimento penetrava. Porque se não penetra na cavidade, não precisa operar. É externo. Costura só que e acabou. E aí eu vi que o dedo entrou todo assim, ele falou assim, precisa operar. E minha mãe entra em desespero. Tá? Outra coisa que eu lembro, ali, né? Que eu lembro é da indução da anestesia. Incrível. Eu tinha 10 anos, mas eu lembro que o cara veio com uma seringa grande com líquido meio amarelado. O que é? Tionembutal. Para fazer indução. Naquela época eu fazia com isso. Hoje é Propofol. Aí ele pega a minha veia e fala assim, conta até 10 que você vai dormir. Eu comecei, 1, 2, 3, 4, 5... Ele falou, não, mais devagar. Eu lembro do 3 no mais devagar. 1, 2, 3. Então, não lembro mais. Lembro do pós-operatório. De ter uma sonda. De tirar a sonda. E lembro que eles falavam que eu tinha que comer, senão eu ia ter que tomar sangue. E olha como, quando você informa o paciente, você tem que tomar cuidado. E aí ele falava, tá bom, eu vou comer, para não ter que tomar sangue. Sei lá por que eu não queria tomar sangue. Não tomar sangue, para mim, era assim. E eles vêm com um caldo de carne. E eu falo, estão me enganando. Eles querem que eu tome sangue, porque estava meio avermelhado. Eu falei, eu não vou tomar isso. Não, você precisa tomar para não tomar sangue. Eu falei, eu não vou tomar sangue para não tomar sangue. Entendeu? E lembro também, depois, né, de tirar pontos. O cara chegou para mim, uma coisa que eu falava depois, é que nem cortar cabelo. Eu não vou cortar você, eu vou cortar a linha. E depois eu falava isso para as crianças também. Que nem cortar cabelo, não precisa se preocupar. Paulo, que história. E essa história tua, assim, né? Assim, como criança ali, aos 10 anos...
ela também te trouxe essa visão da experiência do paciente. Pois é. E te trouxe depois a bagagem até para você cuidar das outras pessoas. Quer dizer, já era ali, já tinha alguma coisa na medicina, essa relação contigo, hein? Pois é, mas eu pensando na engenharia, né? Pois é. Mas é uma coisa que marcou, né? Marcou. Ô, Paulo, e acho que, primeiro, assim, obrigado por compartilhar essas questões, né? Assim, então, pessoais, familiares com a gente. E a gente, de alguma forma, quis trazer isso também aqui no podcast, no Histórias que Conectam, porque o que a gente percebe, né? As pessoas, elas só conhecem a página 1 e 2 das pessoas. Então, ela conhece o crachá, o que está no LinkedIn, as certificações, o diploma, né? O que a pessoa é profissionalmente, e acho que também é interessante. As pessoas, tenho certeza que quem te escutou agora, né, ou quem vai escutar, se conecta de forma diferente com você. Poxa, quem era o Paulo na infância, né? Quais foram as decisões? O que você pensava? Como é que era isso? Então, obrigado por compartilhar com a gente também. Obrigado. Quem você é para além da vida profissional. Vou pegar um gancho aqui, voltando lá para a história, né, para sua bagagem, experiência, tanto como médico, como gestor, como líder, e conectar aqui com um assunto que está sendo bastante discutido, que é a questão da centralidade nas pessoas. Eu queria que você pensasse e compartilhasse com a gente, assim, alguma situação que foi desafiadora para você, em que você precisou tomar uma decisão, ou você precisou conduzir ali, seja a conversa, seja o projeto, enfim, a iniciativa, colocando as pessoas em primeiro lugar, né? Puxa, assim de bate-pronto, Marcelo. Tem alguma situação que você se lembra que foi desafiadora? Porque é isso, assim, o que eu penso, né? Assim, só para tentar trazer um pouquinho o que eu tô querendo dizer, né? Quando a gente tá dentro de um ambiente de gestão, ainda mais como médico, e tendo toda essa trajetória que você contou pra gente, você precisa tomar decisões, né? E as decisões, às vezes, elas são financeiras, elas são de recursos, elas são de acesso, elas são de qualidade, segurança, etc. E a gente, assim, o que a gente vê, na verdade, é que muitas decisões no dia a dia das instituições de saúde, elas são tomadas sem colocar as pessoas em primeiro lugar, né? Então, assim, eu queria saber se você já teve na sua vida... Eu acho que todas as decisões... Eu costumo dizer o seguinte, olha, se você está muito na dúvida, na hora de tomar uma decisão, se pergunta o que é melhor. Primeiro para os pacientes e segundo para as pessoas que trabalham com os pacientes. Perfeito. Então eu sempre falo assim, se você está na dúvida, pensa. Então, vou dar um exemplo, porque enquanto você estava falando eu fui raciocinando. Quando você institui, por exemplo, uma estrutura de cuidados paliativos, como a gente fez no Sírio, por iniciativa do Daniel Forte, não foi minha iniciativa e do grupo dele, você tem alguns desafios para isso. Eu vou, naquela época, e hoje, em certo sentido também, isso não é remunerado. Uhum. Mas você tem que ter uma equipe e tem que remunerar a equipe. Não é remunerado Então, pelo paciente, né? Não era remunerado pelos convênios. Perfeito. Então, eu ia tornar disponível e eu ia subsidiar. Eu tinha que pagar a equipe. Obviamente, eles estão trabalhando, precisam receber, é uma parte do tempo dele, e eu não vou receber dos convênios. Então, o que eu podia fazer? Então, só vamos fornecer esse serviço para os pacientes que pagarem, como particular, porque eu não vou conseguir reembolso do convênio. E a gente tomou a decisão de não. O critério para fornecer o serviço é a necessidade do paciente e não a viabilidade econômica disso. Então a gente resolveu subsidiar. Então eu vou tirar do resto do resultado do hospital o dinheiro suficiente porque eu não posso diferenciar os pacientes segundo o poder econômico para uma coisa que é fundamental para o bem-estar deles. E pronto, está subsidiado. Entendeu? Segunda coisa. Chegou para mim uma criança que tinha uma atresia de vias biliares, filho de um funcionário nosso, do Luciano, da TI, que precisava fazer transplante de fígado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, e é comprovável, então não é prepotência de cirurgião. O grupo de transplante de fígado pediátrico do Sírio-Libanês tem o melhor resultado do mundo, do planeta, em transplante pediátrico. A gente publica e a gente sabe, a gente compara, sobrevida de 1 ano, sobrevida de 5 anos, índice de reoperação, complicações, a gente tem o melhor resultado. Essa criança, os convênios dos colaboradores do Sírio não tinham direito ao Sírio-Libanês. Então, ou ele ia fazer no SUS, porque também os convênios não cobrem, ou ele ia fazer em outro grupo. Tá certo isso? E ele sabe disso. E eu sei disso. Porque se você não tem consciência, você pode fazer um monte de coisa. Mas na hora que você adquire consciência da necessidade,
A tua decisão é diferente. Por isso que você tem que procurar sempre ampliação da sua consciência para tomar a decisão de acordo com uma consciência muito mais apurada. Isso trouxe o seguinte: é certo, os colaboradores do Sírio-Libanês, que conhecem o nível de entrega e de resultado do Sírio-Libanês, que se dedicam para esse nível de resultado e de entrega do Sírio-Libanês, não serem tratados no Sírio-Libanês? Não está adequado. Do ponto de vista moral, não só essa criança, Sim. os outros. Não. Tá certo do ponto de vista moral? Não. Não. Então vai para a prancheta e tenta viabilizar isso economicamente. Então a gente desenvolveu o programa Cuidando de Quem Cuida. O que norteia a necessidade das pessoas? O certo de acordo com o seu conjunto de valores. Perfeito. E aí você vai estudar a viabilidade econômica. Eu não estou dizendo que você consegue fazer tudo, mas a viabilidade econômica, o estudo de viabilidade econômica, ele vem depois da decisão moralmente acertada. E aí a gente conseguiu uma equação em que na alta complexidade, com alta utilização de insumos, oncologia, cirurgia de alta complexidade e tal, o certo fosse, inclusive do ponto de vista econômico, tratar os colaboradores do Sírio dentro do Sírio-Libanês. E assim a gente fez. Então Isso, são exemplos de decisões que você põe a pessoa... Não sei. isso para mim é muito, no centro do cuidado. muito concreto. E obrigado por compartilhar, porque assim, você trouxe exemplos, né, desde o individual ao coletivo, né, Paulo? E é isso, assim, muitas vezes você tem que tomar essa decisão. E acho que isso é um grande exemplo que pode inspirar as pessoas que estão escutando a gente a fazer a conta, né? Então, assim, ó, se é o certo a fazer, vai lá, faz um exercício de ver se a gente também não pode se organizar para fazer isso acontecer de fato, né? Então, obrigado por compartilhar. Só é impossível enquanto você não tentou, né? É isso. É isso aí. E acho que, não sei se compartilhar aqui um pensamento, né, Paulo? E que até tá ligado ao propósito da Conecta, né, de existência, que é assim, acho que a gente também, que uma fala até sua no começo, dos gestores se colocar num lugar de, né, tem tanta coisa para fazer, então a gente vê também as pessoas sempre muito atarefadas, e pouco conectadas com elas mesmas, né? E eu acho que esse tipo de decisão centrada em pessoas, você precisa ter uma conexão também com você, né? Assim, porque senão você liga no automático e só vai tomando as decisões ali do dia a dia, com base em número, com base no que for, né? Então, assim, eu sempre vi você e outros executivos, né, o Torelli, sempre muito conectados com vocês mesmos, assim. E a gente acredita muito isso na Conecta, né? Mas assim, que, cara, para você se conectar com as pessoas, com o colaborador, com o paciente, você precisa primeiro se conectar com você mesmo. Claro. Né? Claro. Eu acho que esse mundo, do jeito que as pessoas acham que tem que viver, ela inibe essa conexão, né? Então, não sei se... Você veste uma persona profissional, né, isso. que é distante do teu eu. É isso. Né? Então você tem que ampliar o conhecimento do teu eu e exercitar o teu eu, executar de acordo com o teu Isso é eu. muito importante. Ô, Paulo, mas é interessante assim também que a gente não nasce assim com essa consciência, né? Não. Você vai sendo impactado com aquilo e você vai criando isso e você vai dando ou não atenção para isso. Então, eu vou dizer, no período, por exemplo, que eu entrei no Sírio e eu tive muito contato com você e com o Plínio, por exemplo, o Plínio me tocou essa questão do autocuidado de uma forma diferente que eu vinha levando na minha vida pessoal até o momento. Acho que a questão do autocuidado, para mim, era muito mais focado em se alimentar bem, dormir bem, fazer exercício, né? Enfim, essa questão de espiritualidade, mas como é que você está atento para isso e como é que você se protege para colocar isso como uma prioridade? Sim. Porque às vezes também a gente liga um automático, a vida consome, né? E você só vive pro trabalho. Tem o que você faz você mesmo, né? Conhecendo o teu corpo, tuas reações, teus padrões, as coisas que te trazem equilíbrio. E tem também o teu entorno, né? É relativamente comum, num certo nível de liderança alto, que você para de escutar. Escutar conselho, escutar observações, escutar oportunidades de correção de rumo. Você não dá para a pessoa o privilégio de conseguir te permear e te ajudar. Então, que é comum, eu sempre fiz assim e deu certo. Né? Eu cheguei aqui desse jeito. Então você para de escutar os alertas das pessoas que realmente gostam de você. Sim. Tem que escutar genuinamente. Muito bom. Porque você tem pontos cegos. Você não consegue fazer sozinho o teu exame de consciência. As pessoas podem te ajudar, querem te ajudar. Permita que elas façam isso. Né? E você tem que estar presente. Olha, tem alguns sinais
de presenteísmo, que você tem que mandar para os outros, porque você pode ser mais fechado, um pouco mais aberto. Então, isso aqui. Você chega e chega. Então, você lembra disso. Eu chegava na diretoria do Sírio, eu ia em todos os lugares. Sim. Eu cumprimentava todas as nossas assistentes executivas. Sim. Lembra? Márcia, Goretti, todas. Né? Eu cheguei, eu estou aqui, eu estou presente. E a sala de um, de outro. Quantas vezes eu entrei na sala? Vocês estavam lá, como é que tá? Como que não tá? Estão precisando de alguma coisa e tal. Então, você estar presente sinaliza para todo mundo que eles também podem estar presentes na tua vida. Perfeito. São as duas coisas. E dá a ele. Quantas vezes você entrou para me dizer coisas que você achava que eu devia fazer diferente? Você tinha essa liberdade de me dizer Você me deu essa liberdade e a gente criou essa relação de confiança. Então não é só você. É isso. Entendeu? O William pode falar para você o que ele quiser. Ele não está inibido de te falar e vice-versa. É isso aí. Então você tem que criar esse ambiente de segurança psicológica através da tua presença naquele ambiente. Perfeito. Realmente, genuína. Você está lá. Eu lembro que eu chegava na DASA, tinha um escritório tudo aberto, 1000 posições e tal, não sei o quê. Realmente muito grande e tal, não sei o que. A primeira coisa que eu fazia, eu punha a minha mochila no lugar que eu ia querer ocupar naquele dia, que estava vago e tal, não sei o que, e tinha um aquário, assim, todo cercado de vidro, onde ficavam as assistentes executivas, o que a gente chamava de secretárias e tal, não sei o que. E eu entrava e cumprimentava cada uma. O que eu estava fazendo? Eu estou aqui, entendeu? Então, se vocês precisarem de qualquer coisa, eu estou aqui, e eu sei que vocês estão aqui se eu precisar de qualquer coisa. Entendeu? Não é? Chegou lá, pôs o cabresto, se fechou, abriu o computador. Reunião. Não, e uma coisa que eu me lembro também, Paulo, assim, que me chamava sempre a atenção da tua postura nas reuniões executivas, era assim, você também estava presente de fato. Né? Essa coisa do celular, de fazer, de estar com o computador, de tô fazendo, mas não tô ali na reunião, mas eu tô fazendo outras coisas. E você sempre nos chamou a atenção, né, para essa questão, se nós estamos aqui é porque é importante, senão a gente não precisaria estar aqui. Então, vamos aproveitar esse tempo para a gente discutir o que é importante, para tomar as decisões, né, e estar aqui. Então, isso também era uma coisa que me chamava a atenção. Acho que vale a pena reconhecer aqui publicamente. Eu aprendi isso, uma parte disso. A gente lê, né? A gente tem que aprender com a experiência dos outros, senão, né? Quando eu vi que, por exemplo, o Jeff Bezos, ele não permite apresentação em PowerPoint nas reuniões que ele faz com... Agora ele saiu, né? Mas quando ele era diretor-presidente, CEO, ele não permitia PowerPoint. Sabe por quê? Para um olhar para o outro. Porque se tem uma tela, nós todos vamos olhar para a tela. Sim. E quantas vezes isso. Você já estava numa plateia olhando para uma tela e o cara esgotou o que tem naquela tela, e em vez de você virar o olho para ele, você continua olhando para a tela. Vocês já perceberam isso? Tá esperando? A tela te atrai. Que conteúdo vai vir? E aí, teve um exercício com o Lourenço Bustani, porque você junta os conhecimentos. E um dia ele chegou, estava trabalhando cultura com a gente lá no Sírio, no comitê executivo, falou assim, olha, antes pro esquenta, antes da gente trabalhar as coisas e tal, o Vitor até que fez esse exercício. Ele falou, escolhe a pessoa do teu lado, fica olhando no rosto, durante 1 minuto, eu vou contar 1 minuto, sem falar nada. Só façam isso por enquanto. E a gente fez, logo na primeira hora da manhã. Aí ele falou o seguinte, agora eu vou dar um papel para cada um. Sem deixar o outro ver, escreva qual foi o sentimento predominante que você teve durante esse 1 minuto. E aí você escreve lá, alegria, felicidade, angústia, medo, whatever, você sentiu, desconforto e tal. E o sentimento, a essência do sentimento, não a palavra, a essência do sentimento bate em 75% das vezes, mais ou menos. Uau. Impressionante. E é diferente de uma dupla para outra. Sim. O que acontece? Olhando no rosto, você cicla o sentimento. Você dá feedback pelas tuas expressões de rosto. E vai um e outro, um feedback e outro, um e outro, um e outro. E aí você entra em sintonia. Quando você tem que tomar uma decisão importante, é fundamental que as pessoas se olhem. Sim. Falem, claro, escutem, claro, mas também se olhem. A postura é muito importante, porque você vai modulando o caminho do teu convencimento ou do debate pela reação das outras pessoas. Você sabe disso. E o Marcelo fala muito em público, ele olha para a plateia. E ele vê que alguém faz assim, o outro começa a olhar no celular. Ele
está modulando a intensidade do que ele está falando pelos outros. E numa reunião de decisão, isso é fundamental. Então, junta as duas coisas. Não tem PowerPoint porque as pessoas precisam se olhar. As pessoas se olhando formam consensos. E lembra, consenso não é unanimidade. É isso aí. É as pessoas consentirem num caminho comum. E elas adquirem o consenso, né? Então, se você junta tudo isso, tem um valor enorme Perfeito. na presença, na conversa, no diálogo, na escuta. E aí, você precisa fazer muito menos força. Sim. Porque se você consegue construir junto, você não precisa dar ordem. Uhum. E aí não tem a insegurança da ordem, a responsabilidade da ordem. Não é que nunca se dá. Quando eu não estou dizendo que eu fazia tudo certo, mas quando eu precisava dar uma ordem, eu achava que eu precisava dar uma ordem, que a gente não construiu um consenso, eu dizia por que eu estava dando ordem. Eu falava assim, pessoal, a gente não chegou num consenso. A decisão é executiva. Brincava, falando. Decisão executiva. Vamos fazer desse jeito. Se não der, a gente pivota. Isso aí. Volta É isso e faz aí. de outro jeito. Mas na grande maioria das vezes, você não precisa usar força. Você Muito consegue construir o consenso. Entendeu? Poucas vezes você precisa Nossa. usar autoridade. Paulo, acho que até para cuidar do seu tempo também, acho que a gente. Fiquei pensando aqui agora, né? E muito para aproveitar aqui, já indo para o final, mas ainda não é a última pergunta, mas fiquei pensando assim, para usar também esses minutinhos, e eu sei de tudo, da sua visão da saúde, né? Então eu queria que você compartilhasse com as pessoas, assim, como você vê o futuro da saúde, né? Ou quais são os desafios que a gente precisa enfrentar de frente para ter um futuro da saúde melhor para o Brasil? Bom, o sistema de saúde como um todo, William, é um sistema de altíssima complexidade. Então não vai ter uma resposta. São muitas coisas que estão acontecendo e muitas coisas que a gente vai ter que fazer para tornar o sistema de saúde sustentável a longo prazo, com os desafios que eu vou trazer para você, né? E mais inclusivo. Porque tem um sistema de saúde que serve a nós, até por estarmos na área da saúde, mesmo que a gente não tenha patrimônio, é muito mais fácil. O Adib Jatene falava isso sempre. Se tiver um amigo na área da saúde, está tudo resolvido. Você não precisa nem ter dinheiro. E é verdade. É verdade, é. Agora, se você não tiver um amigo, encontrar os caminhos mais não difícil. É fácil, mesmo para quem tem o recurso. Sim. Essa é a verdade. É verdade. Então, o sistema não está funcionando naturalmente muito bem. E ele tem problemas conjunturais e problemas estruturais. Né? Nos problemas conjunturais, tem o fato de a gente ter vivido uma pandemia, de a gente eventualmente viver outras, de a gente ter que estar preparado para isso, né? De a gente ter uma sociedade bastante desigual, que eu espero que seja conjuntural e não estrutural, quer dizer, que a gente consiga trabalhar isso progressivamente. A gente já conseguiu trabalhar, a gente tirou muita gente da pobreza extrema, né? A gente tem um sistema universal muito bom, mas muito bom. Claro, pode melhorar? Pode, Sim. vai. Mas ele é muito bom. Sim. Porque é difícil viver numa sociedade em que algumas pessoas não tenham acesso a um sistema de saúde. Isso. É muito impactante para a sociedade como um todo, para quem tem sensibilidade, né? Então, mas a gente tem os problemas estruturais com os quais a gente vai ter que lidar. O primeiro problema estrutural é o próprio envelhecimento da população. É fruto do nosso sucesso em aumentar a sobrevida das pessoas, né? O outro problema estrutural é que as doenças crônicas não comunicáveis tendem a aumentar, não só pelo envelhecimento, mas por causa do estilo de vida que as pessoas estão tendo. Ultraprocessado, sedentarismo, os estresses da vida. E tem um negócio curioso, eu vou usar um tempo agora, porque eu aprendi lendo um livro agora. Quando foi implantada uma tecnologia, no começo da Revolução Industrial, essa tecnologia chamava relógio de bolso. As sociedades sofreram o mesmo estresse que a gente está sofrendo agora com o telefone celular. E eu li as frases, são impressionantes. Eu sou escravo desse aparelho. Tudo é medido. Tem alguma coisa me controlando. Eu não consigo parar de olhar. Porque eu tenho compromissos que dependem disso. É quase como o panóptico, que todo mundo está te olhando e que você tem que viver em função disso. O relógio de bolso, depois o relógio de pulso, exerciam o mesmo estresse
que o telefone celular e as mídias sociais exercem hoje. E as pessoas falam, a vida está num ritmo diferente. E o pior não é que o ritmo está mais rápido, é que ele é medido. Uau. E isso está dando... E isso, Marcelo, está na origem dos estudos de psicologia e de saúde mental. Porque antes era um relógio na torre da igreja. Uhum. Não estava dentro do teu ambiente de trabalho. Não estava dentro da tua casa. Não tinha isso, num certo sentido. Não andava com você o tempo todo, pelo menos. Tinha o cuco lá na tua casa. Mas como nós vamos lidar com isso? E foi quando se deu todo o desenvolvimento. Que remédios nós vamos usar, que remédios nós não vamos usar, terapia é importante, não é? E aí veio a tal da neurastenia, que era uma diminuição de energia por causa do desgaste de energia da vida moderna. Aquela vida moderna. E que como que você ia recuperar a energia. Entendeu? Então, tem tudo isso. Esses são ciclos que acontecem. Nem sei porque que eu entrei na pergunta. Porque você estava contando o futuro da saúde. Das desafios estruturantes, né? Nós temos desafios estruturantes importantes. O envelhecimento populacional e a rápida incorporação de novas tecnologias que fazem diferença na vida das pessoas são desafios de inclusão. Né? A gente vai ter que lidar com eles. Eu tenho muita confiança, acho que a palavra é certa essa, que a par da incorporação de tecnologias fim com custo de alto custo, a gente consiga fazer o sistema funcionar melhor com tecnologias meio de informação e comunicação, trabalhando mais com dados, a própria inteligência artificial, tendo agentes ativos de inteligência artificial generativa que nos ajudem nas nossas tarefas, que ajudem a equalizar um pouco mais a medicina, inclusive, que é muito heterogênea e que tende a se tornar mais heterogênea ainda com grande número de formandos que a gente vai ter de diferentes origens, com diferentes experiências e diferentes expectativas que eles vão chegar para o exercício da medicina. Então eu tenho esperança que a gente vai desenvolver tecnologias que vão nos ajudar a resolver essa equação de ter uma população que em 2050 vai ser de 30% a 35% de pessoas com mais de 60 anos, e 2100 vai ser de 45 pessoas com mais de 60 anos. Então, a gente vai ter que lidar com isso também com tecnologia e com consciência dessas dificuldades. Né? A outra coisa é que o sistema brasileiro é um sistema único. Ele não é dois sistemas. E nós vamos ter que desenvolver, de novo, o que é certo e a equação para dar certo. Nós vamos ter que fazer com que esse sistema, que hoje só se dedica à saúde suplementar, porque o SUS não tem capacidade de pagamento por esses serviços, porque ele é subfinanciado, nós vamos ter que tornar esse sistema disponível para a população brasileira como um todo. E a gente vai ter que fazer conta e ver qual é a equação que a gente vai ter que preencher. Porque não tem dúvida que a concentração nos prestadores oferece escala que você pode transferir para o lucro dos acionistas ou você pode transferir para ampliar a tua base de atendimento. E se a gente conseguir ampliar a base de atendimento, a gente começa a equalizar um pouco melhor também a assistência. Nos Estados Unidos, que é o sistema mais parecido conosco, o MedService e o Medicaid são responsáveis por 50% das internações no mesmo sistema de internação. Então, submetido aos mesmos parâmetros de qualidade, de exigências de qualidade e segurança. A gente tem 2 sistemas de financiamento e 2 sistemas diferentes de prestação. Está errado, a gente tem que ter um sistema de prestação. Temos que caminhar para isso? É fácil? Não é fácil, mas a gente tem que caminhar para isso. Né? E vamos tentar vencer os desafios para isso. Eu adoraria ver uma grande rede, como a Rede Dora, aberta para os pacientes do SUS, em alguns hospitais pelo menos, entendeu? Seria incrível, né? Eu não estou dizendo que é a solução do tudo, mas é um caminho. É um caminho, um caminho de equidade. Eu queria ver o Sírio. Eles já fazem. Como que o Sírio fez, por exemplo? Já temos 8 hospitais no Instituto de Responsabilidade Social. Tem muito mais leitos do SUS cuidados pela estrutura do Instituto de Responsabilidade Social do que leitos do sistema de saúde suplementar. Fora que interna os pacientes de SUS também, através do PROAD, na nave-mãe, vamos dizer assim. Então, esse movimento precisa acontecer. É necessário para o país. Muito bom. Paulo, para a gente encerrar, então, eu queria que, se você pudesse deixar uma mensagem final para as pessoas que estão assistindo a gente, o que você falaria, assim, para quem
não sei, né, o público que você gostaria de deixar essa mensagem, não sei se alguém que vai assistir a gente é um profissional de saúde, se é um gestor, né, alguém curioso, querendo entender essa trajetória, enfim, se é um paciente, uma família. Então, tá aberto, assim, uma mensagem final para que você possa deixar aí de inspiração, de energia e de conexão, né, para as pessoas. Eu acho que, às vezes, o que eu faço, e o que eu vou recomendar que se faça, às vezes eu faço com plateias também. Então, eu peço para fazer o seguinte: fecha os olhos e, durante 1 minuto, vai pensar no que fez você tomar a decisão de trabalhar com o que você está trabalhando agora. No setor da saúde, em geral, eu falo para gente do setor da saúde. Uhum. Aí eu penso, tá bom, abram os olhos. Nunca percam essa perspectiva. Nunca percam a perspectiva do propósito. Porque o propósito é o orientador. E aí, se você seguir teu propósito, você vai fazer com coração, com sentimento. Né? E se você fizer com sentimento, com sensibilidade, e, portanto, com profundidade, e, portanto, com abrangência, você vai fazer melhor. É isso. Muito Obrigado. Bom, Paulo, obrigado pela tua presença. Para mim foi inspirador. Eu me conectei muito com a tua história pessoal, né? A gente já tem uma história juntos aí, mas achei que foi muito, muito gostoso esse bate-papo, né, Will? Muito. Foi muito leve, muito reflexivo, inspirador, provocativo. E eu queria te agradecer, assim, por ter dedicado esse tempo pra gente. E queria agradecer também, então, as pessoas que estiveram ouvindo a gente aqui nesse podcast e que vocês possam, então, continuar nos acompanhando. Obrigado, pessoal. É isso aí. Continua acompanhando a gente e o próximo episódio tá muito bom também, igual foi esse aqui com o Paulo. Obrigado.